Houve um tempo em que a Terra não existia. Não havia oceanos, não havia continentes, não havia atmosfera. Não existia um único grão de areia, nem uma única molécula de água no lugar onde hoje o nosso planeta gira. Existia apenas uma nuvem de gás e poeira, os restos de uma estrela morta, flutuando no vazio a 150 milhões de quilômetros de um Sol que acabava de nascer. Dessa nuvem insignificante, desses escombros cósmicos que qualquer observador teria ignorado completamente, surgiu o mundo que hoje abriga 8 bilhões de pessoas, milhões de espécies e a única civilização conhecida do universo. Querido viajante do tempo, hoje iniciamos a jornada mais longa que este canal já tentou realizar. Voltamos 4 bilhões e 500 milhões de anos no passado, até o instante em que o nosso planeta começou a existir. Vamos reconstruir passo a passo como uma esfera de rocha derretida, bombardeada por asteroides, sem oxigênio, sem água líquida e com temperaturas capazes de derreter o aço, transformou-se no único lugar do universo conhecido onde a vida encontrou um lar. É uma história de violência cósmica, de equilíbrios impossíveis e de uma sorte que ainda não sabemos se foi um acidente irrepetível ou uma consequência inevitável das leis da física. Mas antes de voltar à origem de tudo, deixe nos comentários de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder as próximas viagens aos momentos mais impressionantes da história da Terra. A história da Terra não começa na Terra. Começa em uma estrela que jamais conheceremos e que deixou de existir muito antes de nosso planeta se formar. Porque cada átomo de carbono, de ferro, de oxigênio, de cálcio que compõe nosso corpo, nosso solo, nossos oceanos e nossa atmosfera foi fabricado no interior de uma estrela anterior ao nosso Sol. Somos, literalmente, poeira de estrelas. Não é uma metáfora poética, é um fato físico. Há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos, em um braço da Via Láctea, uma estrela massiva chegou ao fim de sua vida e explodiu como uma supernova. A explosão foi tão violenta que durante algumas semanas, essa estrela moribunda brilhou com mais intensidade do que toda a galáxia junta. E ao fazê-lo, lançou ao espaço interestelar quantidades colossais de elementos pesados que haviam sido forjados em seu núcleo ao longo de milhões de anos de fusão nuclear. Ferro, níquel, silício, magnésio, alumínio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Todos os ingredientes necessários para construir um planeta rochoso. Esses elementos se misturaram ao gás hidrogênio e hélio que já flutuava na região, formando uma enorme nuvem molecular conhecida como nebulosa solar. Essa nuvem era imensa, com um diâmetro de vários anos-luz, mas extraordinariamente tênue. Se pudéssemos ter flutuado em seu interior, não teríamos visto nada de especial. Apenas escuridão e um frio próximo do zero absoluto. No entanto, a onda de choque da supernova que a originou também lhe deu algo crucial, um impulso gravitacional. Essa perturbação, tão sutil quanto decisiva, fez com que certas regiões da nuvem começassem a se contrair sobre si mesmas, atraindo cada vez mais matéria para um ponto central. O que aconteceu depois foi um processo que a física descreve com precisão matemática, mas que é difícil de imaginar em escala humana. À medida que a nuvem se contraía, começou a girar cada vez mais rápido, como uma patinadora que recolhe os braços durante um giro. A conservação do momento angular, uma lei fundamental da física, exigia isso. E à medida que girava, a nuvem se achatou em um disco, com uma concentração massiva de matéria no centro que se aquecia progressivamente pela pressão da gravidade. Quando a temperatura nesse núcleo central atingiu 10 milhões de graus, a fusão nuclear do hidrogênio se iniciou. Uma nova estrela havia nascido. Nosso Sol. O disco de gás e poeira que rodeava o jovem Sol, conhecido como disco protoplanetário, continha apenas 1% da massa total do sistema. Mas esse 1% era tudo o que se precisava para construir 8 planetas,
dezenas de luas, milhões de asteroides e bilhões de cometas. A matéria do disco não estava distribuída de maneira uniforme. Perto do Sol, onde as temperaturas eram altíssimas, apenas os materiais mais resistentes ao calor podiam sobreviver: metais e silicatos, os componentes da rocha. Mais longe, onde o frio predominava, os gelos de água, metano e amônia permaneciam sólidos e se acumulavam, formando corpos cada vez maiores. Essa diferença de temperatura determinou a arquitetura fundamental do nosso sistema solar. Pequenos planetas rochosos perto do Sol, gigantes gasosos longe dele. A Terra se formou na região interior do disco, a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, uma distância que mais tarde seria conhecida como unidade astronômica. Nessa região, grãos microscópicos de poeira e rocha começaram a colidir entre si, a se unir, a crescer. Primeiro se formaram aglomerados de milímetros, depois pedras do tamanho de um punho. Mais tarde, rochas de metros de diâmetro. O processo, chamado acreção, foi lento no início, mas acelerou exponencialmente à medida que os corpos maiores atraíam gravitacionalmente os menores. Em poucos milhões de anos, onde antes havia apenas poeira, agora orbitavam embriões planetários do tamanho da Lua ou de Marte, chamados planetesimais, que competiam entre si pela matéria restante do disco, em um jogo de colisões, fusões e destruições que durou dezenas de milhões de anos. Esse período, conhecido como a Era dos Impactos Gigantes, foi o capítulo mais violento da história do nosso sistema solar. Os embriões planetários colidiam entre si a velocidades de quilômetros por segundo, gerando explosões de uma energia inconcebível. Cada colisão podia destruir um mundo inteiro ou criar um novo a partir dos escombros. A Terra, tal como a conhecemos, é o resultado sobrevivente dessa carnificina gravitacional. Não foi o único embrião planetário que se formou em nossa região do disco. Foi aquele que absorveu todos os demais. Há aproximadamente 4.470 bilhões de anos, quando a Terra ainda era um mundo jovem, parcialmente fundido e sem uma superfície sólida reconhecível, ocorreu o evento mais violento e mais transcendental de toda a sua história. Um corpo celeste do tamanho de Marte, que os cientistas batizaram com o nome de Theia, em homenagem à deusa grega Mãe da Lua, colidiu com a Terra primitiva em um impacto oblíquo a uma velocidade de mais de 40.000 quilômetros por hora. A energia liberada pelo impacto foi tão colossal que é impossível imaginá-la em termos humanos. Superou em bilhões de vezes a potência de todo o arsenal nuclear que já existiu no planeta. O impacto vaporizou completamente Theia e arrancou uma enorme fração do manto terrestre, lançando ao espaço uma torrente de rocha derretida, vapor e destroços que formou um anel incandescente ao redor do que restava da Terra. A superfície do nosso planeta transformou-se em um oceano de magma, com milhares de quilômetros de profundidade. As temperaturas alcançaram vários milhares de graus. Durante algum tempo, a Terra foi literalmente uma bola de lava brilhando na escuridão do espaço. Os destroços lançados em órbita não demoraram muito para se reagrupar. Em um processo surpreendentemente rápido, talvez em apenas algumas décadas ou poucos séculos, a matéria em órbita condensou-se e fundiu-se para formar um novo corpo celeste. A Lua. A nossa Lua. O satélite que hoje ilumina as noites, que governa as marés, que inspirou poetas e cientistas ao longo de toda a história humana, nasceu da destruição mais violenta que o nosso planeta já sofreu. A hipótese do grande impacto, formulada nos anos 70 e continuamente refinada desde então, é hoje a explicação mais aceita para a origem da Lua. E as evidências que a sustentam são múltiplas e convergentes. As amostras de rochas lunares trazidas pelas missões Apollo revelaram que a composição isotópica da Lua é quase idêntica à do manto terrestre, o que indica que ambos os corpos se formaram a partir do mesmo material.
A Lua possui um núcleo de ferro desproporcionalmente pequeno para o seu tamanho, exatamente o que se esperaria se ela tivesse se formado principalmente a partir do manto pobre em ferro e não do núcleo metálico da Terra. E a órbita da Lua, ligeiramente inclinada em relação ao plano equatorial terrestre, é consistente com uma colisão oblíqua como a prevista pelo modelo. Mas a importância da Lua vai muito além de sua origem espetacular. Sem a Lua, a Terra seria um planeta radicalmente diferente e provavelmente inabitável. A Lua estabiliza a inclinação do eixo terrestre, mantendo-o em torno de 23,5 graus que determinam a existência das estações do ano. Sem essa estabilização, o eixo da Terra oscilaria de forma caótica ao longo de milhões de anos, variando entre 0 e quase 90 graus. Um planeta com essas variações experimentaria mudanças climáticas tão extremas e tão rápidas que a evolução da vida complexa teria sido extraordinariamente difícil, se não impossível. A Lua também desacelera a rotação terrestre por meio das forças de maré. Há 4 bilhões de anos, um dia na Terra durava apenas 6 horas. A gravidade lunar vem desacelerando gradualmente a rotação do planeta até as atuais 24 horas. Esse alongamento dos dias teve consequências profundas para a habitabilidade do planeta, moderando os ventos extremos que teriam existido em um mundo que girasse muito mais rápido e permitindo ciclos de aquecimento e resfriamento diurno mais suaves. E as marés geradas pela gravidade lunar, que arrastam água para as costas e a retiram ritmicamente, podem ter desempenhado um papel fundamental na transição da vida do mar para a terra firme, criando zonas entre marés onde os organismos aquáticos ficavam periodicamente expostos ao ar e à radiação solar. A colisão com Theia pode ter sido a catástrofe mais destrutiva da história da Terra, mas foi também, paradoxalmente, um dos eventos mais construtivos. Sem ela, não teríamos a Lua. Sem a Lua, não teríamos estações estáveis. Sem estações estáveis, a vida complexa provavelmente nunca teria surgido. É uma das ironias mais profundas da história do nosso planeta. O mundo que hoje transborda de vida foi moldado por um ato de destruição cósmica quase total. Após a colisão com Theia, a Terra era um mundo completamente fundido. Um oceano de magma cobria toda a superfície do planeta, com temperaturas que superavam os 4.000 graus. Não havia crosta sólida, não havia atmosfera estável, não havia água líquida. Apenas rocha derretida, vapor e uma chuva constante de destroços provenientes do disco de matéria que ainda orbitava ao redor do planeta. À primeira vista, era um inferno sem a menor esperança de habitabilidade. E, no entanto, nesse inferno estavam ocorrendo 2 dos processos mais importantes para o futuro do planeta. O primeiro foi a diferenciação planetária. Enquanto a Terra permanecia fundida, os materiais mais densos, principalmente ferro e níquel, afundaram em direção ao centro do planeta, atraídos pela gravidade. Os materiais mais leves, os silicatos que hoje formam a rocha da crosta e do manto, flutuaram em direção à superfície. Esse processo de separação por densidade, semelhante ao que acontece quando o óleo se separa da água, criou a estrutura interna que a Terra conserva até hoje. Um núcleo interno sólido de ferro e níquel, cercado por um núcleo externo líquido dos mesmos elementos, coberto por um manto de rocha semirrígida e coroado por uma fina crosta sólida. O núcleo de ferro da Terra é uma esfera de aproximadamente 3.400 quilômetros de raio, quase tão grande quanto o planeta Marte inteiro. A temperatura em seu centro supera os 5.000 graus, comparável à temperatura da superfície do Sol. E é esse coração incandescente o responsável por uma das características mais importantes do nosso planeta: o campo magnético terrestre. O campo magnético da Terra é gerado no núcleo externo líquido, onde o ferro fundido circula em enormes correntes de convecção, impulsionadas pelo calor do núcleo interno. Essas correntes de metal condutor em movimento funcionam como uma dínamo natural,
gerando um campo magnético que se estende do centro do planeta até milhares de quilômetros acima da superfície, formando uma bolha protetora invisível chamada magnetosfera. E a magnetosfera é, sem exagero, o que permitiu que a Terra fosse um planeta habitável. Sem a magnetosfera, o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas de alta energia que o Sol emite em todas as direções, impactaria diretamente a atmosfera terrestre. Essas partículas são extraordinariamente erosivas. Arrancam moléculas da camada superior da atmosfera e as lançam ao espaço, em um processo conhecido como erosão atmosférica. Marte é a prova viva do que acontece quando um planeta perde seu escudo magnético. Há 4 bilhões de anos, Marte possuía uma atmosfera densa, água líquida em sua superfície e possivelmente condições favoráveis à vida. Mas seu núcleo esfriou, a dínamo interna se apagou, o campo magnético desapareceu e o vento solar começou a arrancar a atmosfera molécula por molécula. Hoje, Marte é um deserto congelado com uma atmosfera 100 vezes mais fina que a terrestre e sem uma única gota de água líquida em sua superfície. A Terra escapou desse destino graças ao seu tamanho. Nosso planeta é grande o bastante para reter calor interno suficiente e manter o núcleo externo em estado líquido durante bilhões de anos. A dínamo funciona, o campo magnético persiste e a magnetosfera desvia a maior parte do vento solar, canalizando-o para os polos, onde produz as auroras boreais e austrais, esses espetáculos de luzes verdes, vermelhas e violetas que são, na verdade, a prova visível de que nosso escudo magnético está funcionando. Vênus, por sua vez, ilustra outra possibilidade. Vênus possui um tamanho semelhante ao da Terra, mas seu campo magnético é praticamente inexistente, provavelmente porque seu núcleo não gera convecção suficiente. Como resultado, o vento solar interage diretamente com sua atmosfera superior. Vênus conservou uma atmosfera densa, sim, mas sem um campo magnético que moderasse a perda de hidrogênio, o planeta perdeu toda a sua água ao longo de bilhões de anos. O hidrogênio da água foi arrancado da atmosfera pela radiação ultravioleta e pelo vento solar, e o oxigênio restante combinou-se com o carbono para produzir a atmosfera esmagadora de dióxido de carbono que hoje envolve o planeta. Vênus é um efeito estufa descontrolado com temperaturas superficiais de 460 graus. Um mundo que talvez tenha começado sendo semelhante à Terra, mas que sem o escudo magnético adequado acabou transformado em um inferno. A comparação entre a Terra, Marte e Vênus é uma das lições mais impressionantes da ciência planetária. 3 mundos rochosos, formados a partir do mesmo disco protoplanetário, com composições semelhantes, na mesma região do sistema solar. E, no entanto, um é um deserto congelado sem atmosfera. Outro é um forno tóxico com uma pressão atmosférica capaz de esmagar um submarino. E o terceiro é um paraíso azul coberto de oceanos e transbordando de vida. As diferenças se reduzem a detalhes que parecem menores, mas que se revelaram decisivos: o tamanho exato do planeta, a composição de seu núcleo, a presença ou ausência de um campo magnético, a distância precisa ao Sol. Na formação de mundos habitáveis, as margens são extraordinariamente estreitas. A Terra primitiva era um mundo seco. Isso pode parecer contraditório, considerando que hoje os oceanos cobrem mais de 70% de sua superfície. Mas as condições na região interna do disco protoplanetário, onde o nosso planeta se formou, eram quentes demais para que a água goiuísse em estado sólido durante o processo de acreção. Os materiais que construíram a Terra eram fundamentalmente rocha e metal, silicatos e ferro, com quantidades relativamente pequenas de compostos voláteis. Então, de onde veio toda a água que hoje enche os oceanos, alimenta os rios, forma as nuvens e constitui mais de 60% do nosso corpo? Essa pergunta é uma das mais debatidas na ciência planetária,
E a resposta que emerge das pesquisas mais recentes é que a água chegou à Terra vinda do exterior, transportada por asteroides e cometas durante um período extraordinariamente violento da história do Sistema Solar, conhecido como o bombardeio intenso tardio, ou Late Heavy Bombardment em inglês. Há aproximadamente 4 bilhões e 100 milhões de anos, cerca de 400 milhões de anos após a formação da Terra, algo perturbou as órbitas dos planetas gigantes. Júpiter e Saturno, as duas massas planetárias mais colossais do Sistema Solar, começaram a migrar levemente, deslocando-se para o interior e depois para o exterior, em uma dança gravitacional que desestabilizou vastas regiões do cinturão de asteroides e do cinturão de Kuiper. Bilhões de corpos rochosos e gelados que haviam permanecido em órbitas estáveis durante centenas de milhões de anos foram lançados em direção ao interior do Sistema Solar como projéteis cósmicos. A Terra, a Lua, Marte, Vênus e Mercúrio receberam um bombardeio de intensidade aterradora que se prolongou por mais de 200 milhões de anos. A superfície da Lua conserva a cicatriz desse período. As enormes crateras que dominam sua face visível, essas bacias escuras que os antigos confundiram com mares e batizaram como Mare Imbrium, Mare Serenitatis ou Mare Tranquillitatis, são os impactos fossilizados de asteroides gigantes que atingiram a Lua durante o bombardeio tardio. A Terra, muito maior e com uma gravidade mais poderosa, recebeu um castigo proporcionalmente maior. Mas ao contrário da Lua, a Terra possui atmosfera, água e tectônica de placas, três forças que apagaram quase completamente as cicatrizes desse período. As crateras que deveriam cobrir a superfície terrestre foram erodidas, submersas ou recicladas pela dinâmica geológica. Mas sabemos que elas estiveram ali. E aqui está o paradoxo extraordinário. O mesmo bombardeio que devastou a superfície do planeta foi também o que lhe entregou um de seus recursos mais valiosos. Os asteroides que impactaram a Terra não eram apenas rocha seca. Muitos deles, especialmente os chamados condritos carbonáceos, provenientes das regiões externas do cinturão de asteroides, continham quantidades significativas de água presa em sua estrutura mineral, na forma de silicatos hidratados. Cada impacto liberava parte dessa água no ambiente, e ao longo de milhões de anos de bombardeio constante, a quantidade acumulada foi colossal. Os cometas, provenientes de regiões ainda mais distantes do Sistema Solar, também contribuíram, embora seu papel relativo continue sendo objeto de debate. Durante muito tempo acreditou-se que os cometas, compostos fundamentalmente por gelos de água, eram a principal fonte da água terrestre. Mas as medições isotópicas realizadas por sondas espaciais como a Rosetta, que em 2014 analisou a água do cometa 67P, revelaram que a proporção de deutério em relação ao hidrogênio na água cometária não coincidia bem com a da água terrestre. Os asteroides, por outro lado, mostravam uma coincidência isotópica muito mais estreita. Hoje, a maioria dos pesquisadores acredita que a maior parte da água da Terra foi entregue por asteroides, com os cometas contribuindo talvez com algo entre 10% e 20% do total. Mas existe uma hipótese alternativa que ganhou força nos últimos anos e que complica ainda mais o panorama. Alguns estudos sugerem que parte da água da Terra poderia já estar presente desde o princípio, incorporada aos minerais que formaram o planeta durante a acreção original. Certos silicatos são capazes de reter quantidades significativas de água em sua estrutura cristalina, mesmo em temperaturas muito elevadas. Se os materiais que construíram a Terra continham esses minerais hidratados, uma fração da água terrestre poderia ser tão antiga quanto o próprio planeta, sendo liberada gradualmente para a superfície por meio da atividade vulcânica durante as primeiras centenas de milhões de anos. Seja qual for a proporção exata entre água asteroidal, cometária e primordial, o resultado final foi o mesmo. Em algum momento entre 4 bilhões e 400 milhões e 4 bilhões de anos atrás, a superfície da Terra esfriou o suficiente para que o vapor de água presente na atmosfera começasse a se condensar. E então,
choveu. Choveu como nunca mais voltou a chover na história do planeta. Durante milhões de anos, uma chuva torrencial e ininterrupta caiu sobre uma superfície de rocha vulcânica recém-solidificada, preenchendo as depressões, inundando as bacias, criando as primeiras poças, os primeiros lagos, os primeiros mares e, finalmente, os primeiros oceanos. A água que hoje enche o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico já estava praticamente toda sobre a superfície terrestre há 4 bilhões de anos. Desde então, a quantidade total de água do planeta quase não mudou. Mudou de forma, mudou de lugar, evaporou e se condensou trilhões de vezes. Mas é, essencialmente, a mesma água. Se pudéssemos nos transportar para a Terra de 4 bilhões de anos atrás e respirar o seu ar, morreríamos em questão de minutos. Não porque a atmosfera fosse fina demais, embora fosse, mas porque sua composição era radicalmente diferente da atual. Não havia oxigênio. Nem uma única molécula de oxigênio livre flutuava naquele céu primitivo. O gás que hoje constitui 21% da nossa atmosfera e que nos mantém vivos a cada respiração, simplesmente não existia. O que existia era um coquetel de gases que qualquer ser humano moderno consideraria letal. A primeira atmosfera da Terra foi provavelmente uma mistura de hidrogênio e hélio capturados da nebulosa solar durante a formação do planeta. Mas essa atmosfera primordial durou muito pouco. Os elementos mais leves foram rapidamente arrancados pelo vento solar e pela intensa radiação ultravioleta do jovem Sol, que naquela época era entre 20% e 30% menos luminoso em luz visível do que hoje, mas muito mais ativo em radiação de alta energia. A primeira atmosfera perdeu-se no espaço em apenas alguns milhões de anos. A segunda atmosfera, a que realmente importa para a nossa história, foi gerada pelo próprio planeta. E a fábrica que a produziu foram os vulcões. A Terra primitiva era um mundo vulcanicamente hiperativo. O calor interno do planeta, alimentado pela energia residual da acreção, pela desintegração de elementos radioativos e pela diferenciação do núcleo, mantinha o manto em um estado de convecção vigorosa que produzia erupções constantes em toda a superfície. Cada erupção liberava enormes quantidades de gases para o exterior: dióxido de carbono, vapor d'água, nitrogênio, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, metano e traços de outros compostos. Essa desgaseificação vulcânica, sustentada durante centenas de milhões de anos, construiu gradualmente uma atmosfera secundária densa e quente, dominada por dióxido de carbono e nitrogênio. O dióxido de carbono, que hoje representa menos de 0,05% da nossa atmosfera, era então o gás dominante. Sua concentração era centenas de vezes maior do que a atual, criando um efeito estufa tão intenso que as temperaturas superficiais poderiam ter ultrapassado 200 graus. Paradoxalmente, esse efeito estufa extremo foi essencial para a sobrevivência do planeta. Lembremos que o Sol primitivo era significativamente menos luminoso do que o atual. Sem o efeito estufa do dióxido de carbono, a Terra teria permanecido completamente congelada, com temperaturas médias muito abaixo do ponto de congelamento da água. Esse problema, conhecido como o paradoxo do Sol jovem, foi formulado por Carl Sagan nos anos 70, e sua solução mais aceita é precisamente essa. O efeito estufa do CO2 vulcânico compensou a menor luminosidade solar e manteve o planeta quente o suficiente para que a água pudesse existir em estado líquido. O nitrogênio, o segundo gás mais abundante na atmosfera primitiva, acabaria se tornando o componente majoritário que continua sendo hoje. O nitrogênio é um gás extraordinariamente estável. Não reage facilmente com outros elementos, não escapa para o espaço com facilidade e não se incorpora às rochas. Enquanto o dióxido de carbono foi gradualmente retirado da atmosfera ao longo de bilhões de anos, dissolvido nos oceanos
e fixado nas rochas carbonatadas por processos geológicos e, mais tarde, biológicos, o nitrogênio permaneceu. Hoje ele constitui 78% da atmosfera, não porque sua quantidade tenha aumentado, mas porque os outros gases diminuíram ao seu redor. O céu daquela terra primitiva teria tido um aspecto profundamente alienígena. Sem oxigênio, não havia camada de ozônio, o que significava que a radiação ultravioleta do Sol atingia a superfície sem filtragem. Qualquer forma de vida que tivesse tentado colonizar a terra firme teria sido esterilizada em questão de horas. A cor do céu teria sido diferente do azul que conhecemos, provavelmente com tons alaranjados ou avermelhados, devido à dispersão da luz pelas altas concentrações de dióxido de carbono e vapor d'água. Os pores do Sol teriam sido espetaculares, mas tóxicos. Uma paisagem de uma beleza alienígena que nenhum olho humano poderia ter contemplado sem morrer. A atmosfera primitiva possuía uma última peculiaridade crucial: o metano. Embora presente em concentrações muito menores do que o CO2, o metano é um gás de efeito estufa extraordinariamente potente, entre 20 e 80 vezes mais eficaz do que o dióxido de carbono na retenção de calor. Pequenas quantidades de metano, produzidas tanto por processos geológicos quanto mais tarde pelos primeiros micro-organismos, podem ter contribuído significativamente para o efeito estufa total, ajudando a manter as temperaturas dentro da faixa necessária para a existência de água líquida. É uma das muitas paradoxos do planeta Terra. Os mesmos gases que hoje ameaçam o equilíbrio climático foram, há 4 bilhões de anos, os que permitiram que o planeta fosse habitável. Ao longo do primeiro bilhão de anos, a composição atmosférica foi mudando lentamente. O dióxido de carbono foi se dissolvendo nos oceanos, reagindo com as rochas e precipitando na forma de minerais carbonatados. A temperatura superficial caiu gradualmente de níveis extremos para valores mais moderados. Os oceanos se estabilizaram. A crosta terrestre, embora ainda muito mais fina e frágil do que a atual, começou a formar as primeiras massas de rocha sólida, que seriam os ancestrais remotos dos continentes. O planeta estava esfriando, amadurecendo, preparando-se para algo que nenhum outro mundo conhecido do universo conseguiu produzir. Há aproximadamente 4 bilhões de anos, a Terra havia concluído sua transformação de uma bola de magma incandescente em um planeta com oceanos de água líquida, uma atmosfera densa e um campo magnético que a protegia da radiação solar. Na superfície, vulcões ativos continuavam remodelando a paisagem e alimentando a atmosfera com gases. Sob os oceanos, fumarolas hidrotermais expulsavam água superaquecida carregada de minerais das profundezas da crosta em direção ao fundo marinho, criando oásis químicos de uma riqueza energética extraordinária. E em algum lugar daquele mundo jovem, em circunstâncias que ainda não compreendemos totalmente, ocorreu o acontecimento mais transcendental da história da Terra: o surgimento da vida. Não sabemos exatamente como isso aconteceu. Não sabemos se foi nas fumarolas do fundo oceânico, nas piscinas termais dos vulcões terrestres, nas margens dos lagos primitivos, ou em algum outro ambiente que ainda não identificamos. O que sabemos é que, para que a vida surgisse, a Terra precisava reunir simultaneamente um conjunto de condições extraordinariamente específicas, e reuniu todas elas. A primeira condição era a água líquida. A vida, tal como a conhecemos, requer água como solvente universal, como meio no qual as moléculas orgânicas podem interagir, combinar-se e replicar-se. Sem água líquida, a química da vida não funciona. A Terra tinha água em abundância, distribuída em oceanos que cobriam a maior parte de sua superfície e que proporcionavam um meio estável e protegido onde as reações químicas podiam se desenvolver sem interferência. A segunda condição era uma fonte de energia. As reações químicas que constroem as moléculas complexas da vida precisam de energia externa para ocorrer. Na Terra primitiva, as fontes de energia eram múltiplas e abundantes. A radiação ultravioleta do Sol
embora letal para as formas de vida modernas, fornecia a energia necessária para romper e recombinar moléculas simples em compostos mais complexos. Os raios das tempestades elétricas, que devem ter sido extraordinariamente frequentes em uma atmosfera carregada de vapor d'água e gases vulcânicos, forneciam descargas de energia concentrada capazes de sintetizar aminoácidos e outros compostos orgânicos básicos. As fumarolas hidrotermais forneciam calor e minerais catalíticos, e a própria atividade vulcânica proporcionava um fluxo constante de energia geotérmica. A terceira condição era a matéria-prima adequada. Os elementos fundamentais da biologia, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, estavam todos presentes na Terra primitiva em quantidades suficientes. O carbono, a estrutura de todas as moléculas orgânicas, estava disponível na forma de dióxido de carbono atmosférico e de compostos orgânicos simples que os meteoritos continuavam depositando sobre a superfície. O nitrogênio abundava na atmosfera. O fósforo e o enxofre encontravam-se nas rochas vulcânicas. Todos os ingredientes do livro de receitas da vida estavam sobre a mesa. Faltava apenas o cozinheiro. A quarta condição, e talvez a mais sutil, era a proteção. A vida nascente era extraordinariamente frágil. As primeiras moléculas autorreplicantes, fossem elas quais fossem, precisavam de um ambiente onde pudessem persistir tempo suficiente para se multiplicarem sem serem destruídas pela radiação, pelos impactos de asteroides ou pelas flutuações térmicas extremas. O campo magnético protegia contra a radiação cósmica. Os oceanos proporcionavam um escudo contra a radiação ultravioleta, já que a água absorve eficazmente a maior parte da radiação nociva em poucos metros de profundidade. E a própria massa do planeta garantia uma gravidade suficiente para reter a da atmosfera e a água, impedindo que se perdessem no espaço. A posição da Terra no sistema solar foi outro fator determinante. Nosso planeta orbita dentro do que os astrônomos chamam de zona habitável, ou zona de cachinhos dourados, uma estreita faixa ao redor do Sol, onde as temperaturas permitem a existência de água líquida na superfície. Um pouco mais perto do Sol, como Vênus, e a água evapora e se perde para sempre. Um pouco mais longe, como Marte, e a água congela e fica presa no subsolo ou nos polos. A Terra está exatamente onde precisa estar. Nem perto demais, nem longe demais. Nem quente demais, nem fria demais. É uma coincidência que parece quase inverossímil e que alimenta há décadas o debate sobre se a vida no universo é um fenômeno comum ou um acidente extraordinariamente improvável. Mas a zona habitável não explica tudo. A Terra também se beneficiou da presença de Júpiter no sistema solar exterior. Esse gigante gasoso, com uma massa 318 vezes maior que a da Terra, atua como um aspirador gravitacional que captura ou desvia uma proporção significativa dos cometas e asteroides que, de outra forma, impactariam os planetas interiores. Sem Júpiter, a taxa de impactos catastróficos sobre a Terra teria sido muito maior, possivelmente suficiente para esterilizar repetidamente o planeta e impedir que a vida se estabelecesse de forma permanente. É outro elo na cadeia de coincidências que tornaram possível a nossa existência. Há um fator adicional na habitabilidade da Terra que raramente é mencionado, mas que pode ter sido decisivo: a presença de elementos radioativos no interior do planeta. O urânio, o tório e o potássio radioativo, todos forjados em explosões de supernovas anteriores ao nascimento do Sol, ficaram incorporados nas rochas que formaram a Terra durante a acreção. Desde então, esses elementos vêm se desintegrando lentamente, liberando calor no processo. E esse calor radiogênico não é trivial. Estima-se que aproximadamente metade do calor interno que hoje mantém ativo o manto terrestre, que impulsiona a boa tectônica de placas, que alimenta os vulcões e que sustenta a dínamo do núcleo externo, provenha da desintegração desses elementos. Sem eles, o interior da Terra teria esfriado muito mais rapidamente.
O manto teria perdido sua convecção vigorosa. A tectônica de placas poderia ter parado. E o campo magnético, privado da energia que mantém em movimento o ferro líquido do núcleo, poderia ter se apagado há bilhões de anos, como aconteceu em Marte. É uma dependência extraordinária. A habitabilidade do nosso planeta depende, em última instância, da morte de estrelas que explodiram antes do nascimento do Sol. Foram essas supernovas que fabricaram o urânio e o tório que hoje aquecem as entranhas da Terra. Sem essas estrelas mortas, nosso planeta seria um mundo geologicamente inerte, sem vulcões, sem terremotos, sem montanhas, sem campo magnético e, com toda a probabilidade, sem vida. A cadeia causal que conecta a explosão de uma estrela há mais de 5 bilhões de anos à existência de um organismo vivo na Terra atual é tão longa e tão improvável que chega a ser vertiginosa de contemplar. A tectônica de placas, um fenômeno geológico que a Terra primitiva já começava a desenvolver em seus primeiros estágios, acrescenta outra camada de complexidade a essa história. A Terra é o único planeta conhecido do Sistema Solar com tectônica de placas ativa. Esse processo, impulsionado pela convecção do manto, recicla constantemente a crosta terrestre, devolvendo carbono ao interior do planeta através das zonas de subducção e liberando-o novamente para a atmosfera através dos vulcões. Esse ciclo do carbono em longo prazo funciona como um termostato planetário que manteve as temperaturas dentro de uma faixa habitável durante bilhões de anos. Quando as temperaturas sobem demais, o intemperismo das rochas silicáticas se acelera, consumindo mais CO2 e resfriando o planeta. Quando as temperaturas caem demais, o intemperismo desacelera, o CO2 vulcânico se acumula e o efeito estufa se intensifica. É um sistema de retroalimentação negativa que estabilizou o clima terrestre ao longo de escalas de tempo inimagináveis. Água líquida, campo magnético, atmosfera densa, múltiplas fontes de energia, matéria-prima orgânica, proteção contra a radiação, posição orbital precisa, um planeta gigante como guarda-costas cósmico, tectônica de placas como termostato climático, uma lua que estabiliza o eixo de rotação. Cada um desses fatores era necessário. Nenhum, sozinho, era suficiente. Foi a combinação simultânea de todos eles, no momento certo e no lugar certo, que transformou numa bola de rocha fundida nascida do caos de uma nebulosa solar no único mundo conhecido do universo onde a vida floresceu. E foi exatamente isso que aconteceu. Há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos, apenas 700 milhões de anos após a formação da Terra, as primeiras formas de vida já existiam nos oceanos primitivos. Sabemos disso pelas marcas químicas que deixaram nas rochas mais antigas do planeta, sinais de atividade biológica preservados em formações geológicas da Groenlândia, do Canadá e da Austrália. A vida não esperou, não levou bilhões de anos para surgir. Surgiu quase assim que as condições permitiram, como se o planeta estivesse esperando exatamente aquele momento para acender a centelha que mudaria tudo. A história do nascimento da Terra é, no fundo, a história de como o caos se transformou em ordem, de como uma nuvem de poeira se tornou um mundo, de como a destruição mais violenta, a colisão com Theia, produziu o resultado mais construtivo, a Lua, de como um bombardeio de asteroides que devastou a superfície também entregou a água que preencheria os oceanos, de como os mesmos gases vulcânicos que teriam envenenado qualquer ser vivo foram os que mantiveram o planeta quente o suficiente para abrigar água líquida. Cada catástrofe construiu algo, cada destruição preparou o terreno para a criação seguinte. O planeta Terra não nasceu apesar da violência, nasceu graças a ela. 4 bilhões e 500 milhões de anos após sua formação, este planeta continua sendo, até onde sabemos, o único lugar do universo onde alguém pode contemplar as estrelas e perguntar de onde veio. Essa pergunta, esse ato de curiosidade, é em si a prova mais extraordinária do que este pequeno mundo rochoso foi capaz de produzir. De uma nuvem de poeira nasceu uma estrela.
Dos escombros dessa estrela nasceu um planeta. Dos oceanos desse planeta nasceu a vida. E da vida, milhões de anos depois, nasceu uma mente capaz de reconstruir toda essa história e se maravilhar diante dela. Isso é a Terra, o maior sobrevivente de todos. Se esta viagem à origem do nosso planeta foi fascinante para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens aos momentos mais impressionantes da história da Terra. E lembre-se, toda vez que você compartilha este vídeo, ajuda mais pessoas a descobrirem a verdadeira história do nosso mundo. Nos vemos na próxima aventura jurássica.